noite, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer aqui um estudo bem completo sobre a besta do Apocalipse. Tenho muitas informações importantes a respeito dessa profecia para estar passando para vocês. Tem muitas coisas, inclusive, que estão acontecendo na atualidade. Muitas coisas bem interessantes sobre como essa besta vai se levantar, como vai ser a Terceira Guerra Mundial. É um conteúdo bem interessante. Eu sempre tive a vontade de estar fazendo, esse conteúdo bem completo. E hoje, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Essa é uma live aqui bem simples mesmo. É a primeira live que eu estou fazendo no YouTube, inclusive. E vou estar utilizando aqui a Bíblia para a gente começar o nosso estudo. O tema dessa live, é a besta do Apocalipse. Como a besta vai surgir no mundo? O que é a besta? O que é a sua marca? O que pode ser a sua marca? Como a besta ela vai conseguir conquistar as nações, como diz no livro do Apocalipse, como ela vai dominar o mundo, como ela vai chegar a esse poder. A gente vai estar vendo tudo isso e mais um pouco aqui nessa live, nesse momento. Esse canal aqui já teve vários seguidores. Hoje tem poucos seguidores porque é um novo canal criado recentemente. Então não deve aparecer muitas pessoas aqui online. Por esse motivo eu vou focar mais aqui na Bíblia, para a gente começar esse estudo e não perder o foco. A besta do Apocalipse, inicialmente ela foi profetizada no livro de Daniel de uma forma em que nem o profeta Daniel, que era um homem sábio, conseguiu entender a profecia. Isso se dá devido ao que o próprio anjo fala a Daniel, que as profecias estavam seladas porque elas aconteceriam num tempo futuro. Por esse motivo, naquela época não havia tanta necessidade de se conhecer os detalhes sobre a profecia. Porém, séculos mais tarde, Cristo revela ao apóstolo João mais detalhes sobre essa profecia, que desvenda por completo o seu significado, o seu simbolismo. Então vamos começar pelo texto de Apocalipse. Por quê? Apesar de Daniel, a profecia de Daniel ter vindo primeiro, a gente começa os estudos em Apocalipse porque é aqui que vem a chave para o entendimento dessa profecia. Apocalipse ele vai acrescentar algumas informações importantes que farão com que a gente entenda a profecia de Daniel, capítulo 7.
vamos ler os textos. Eu quero ler os textos com vocês porque é importante. Cada versículo ele tem uma mensagem muito importante e uma riqueza de detalhes sobre essa profecia. Então, João ele está sobre a areia do mar. Aqui já temos um detalhe importante, né? Ele está sobre a areia do mar e ele vê subir do mar uma besta. Eu não vou estar aqui pulando de verso em verso, né? Fazendo uma interpretação verso a verso para que o entendimento fique mais simples, mais fácil para vocês. Eu costumo interpretar verso a verso, saltando versos para conseguir compreender as profecias. Mas como eu já tenho, né, a compreensão desses textos, eu vou estar passando diretamente para vocês os seus significados. E vi subir do mar uma besta. Mar, aqui em profecia, o próprio anjo vai revelar que significa nações, povos e línguas. Então, se João vê subir do mar uma besta, ele não está vendo, né, não está dizendo que vai subir literalmente um animal do mar. Então, né, pegando aqui o seu significado simbólico, esse subir do mar uma besta significa que de várias nações, povos e línguas vai surgir uma besta. Besta, profecia, significa rei ou reino, porém, mais especificamente, a reino. Uma besta, um animal, quando ele não tem um chifre, ele simboliza o reino e o primeiro rei daquele reino. Quando o animal possui um chifre ou chifres, a besta simboliza um reino e os chifres simbolizam reis daquele reino. Então João viu subir, né, dos povos, nações e línguas um reino que tinha 7 cabeças. Aqui, né, é um reino de 7 cabeças e 10 chifres. Em Apocalipse 17 vai dar o significado de cabeças, né, que elas são reinos, né? As cabeças da besta são reinos. Então aqui a gente sabe que cabeças também são reinos, né? E chifres são reis. Então João está vendo, né, surgir no mundo 7 reinos com 10 chifres. E sobre seus chifres diademas e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. Sobre os chifres, né, coroas, indicando que esses chifres significam reis. Sobre as suas cabeças, isto é, sobre os reinos, há um nome injurioso, ou nome de blasfêmia. Então, se o reino, né, é a cabeça, e sobre essa cabeça tem o nome de blasfêmia, isso significa que esses reinos, né, vão ter ali uma nomeação no nome blasfêmio, né, vão ser representados com o nome blasfemo. E João vê, né, que essa besta tem semelhança ao leopardo, pés de urso, boca de leão, que esses detalhes aqui, né, nos joga direto para Daniel 7,
que é onde a gente vai achar bestas, animais com esses detalhes aqui de Apocalipse. Então, vamos lá. Vocês já sabem que besta, né, significa animal, cabeça significa reinos e chifres significam reis. Vide uma de suas cabeças como ferido de morte, sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Aqui fica claro que um desses reinos que compõe a besta, né, vai ser ferido de morte, isto é, né, vai sofrer durante a guerra, vai sofrer um ataque mortal durante a Terceira Guerra Mundial. Porém, inacreditavelmente, né, esse reino vai se recuperar e toda a terra vai ficar maravilhada. Os que adoram a besta têm a sua marca. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Essa boca aqui, ela também está em Daniel, conhecida como chifre pequeno. Né? Daniel tem a visão e ele vê que sobe um chifre pequeno no meio dos 10, né? E que fala coisas terríveis. Aqui em Apocalipse é mencionado como uma boca. Essa besta ela vai ter, né, autoridade para agir durante 42 meses. Esse é o tempo para, né, a ação da besta, desde o primeiro reino até o 8º reino mencionado em Apocalipse 17. Então tudo relacionado a essa besta vai acontecer nesse período. Aqui eu estou fazendo um resumo breve sobre a besta para a gente daqui a pouco mergulhar mais a fundo sobre, né, os reinos da besta, como elas vão guerrear, como esses reinos vão estar guerreando e como vai ser a ascensão do anticristo, do seu reino. Então a besta, né, vai fazer guerra, né, contra os salvos, né, que Deus permitiu, e será adorada pelos que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Isso aqui não é novidade em nosso tempo. A gente vê pessoas, né, adorando políticos, né? Então isso aqui já não é algo que nos assusta muito, porque a gente já consegue ver na nossa realidade. Então, da mesma forma, pessoas nessa época vão estar adorando esses políticos que governam os reinos que compõem a besta. Aí aqui, no verso 11, vem algo, né, importante, que é: vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, falava como o diabo. O dragão aqui é o diabo, lá de Apocalipse 12. Essa segunda besta que sobe, né, ela é o reino do anticristo, que é mencionado aqui em Apocalipse 17, ó, como a besta que era e já não é, que é o 8º reino, que é do 7 e vai à perdição. Né? E essa besta, ela levanta do abismo e vai à perdição, que é essa segunda besta que sobe da terra. Então, a besta, né, de 7 cabeças, ela sofre uma ferida mortal em uma de suas cabeças, e depois essa cabeça ferida, ela ressurge aqui, né, da terra, com 2 chifres. Ou seja, a cabeça que foi ferida de morte, ela se levanta com 2 reis, 2 nações unidas, né, ali,
como foi a Média Persa, né? Com aparência de cordeiro, porém é a manifestação de Satanás, do anticristo. É o que o texto aqui já nos revela, né? Logo de cara aqui. Surge uma besta, é ferida de morte, depois surge uma segunda besta que essa cabeça foi ferida de morte, conforme está revelado aqui em Apocalipse 17, que a mesma besta que era e já não é, ela também será o oitavo reino, que vem do 7 e vai à perdição. Então, é por isso que aparece aqui a segunda besta. Essa segunda besta, que é o reino do anticristo, será composta por duas nações. Não é só uma nação, como muitos pensam. Por quê? Aqui são 2 chifres. E chifre é rei. Cada chifre é rei. Se a gente for lá na profecia de Daniel, que fala do bode e do carneiro, a gente vai ver que cada chifre simboliza um rei ou reino. Se são 2 chifres ou mais, são vários reinos. É uma colisão de reinos que forma um único reino. Então essa besta que surge da terra, o reino do anticristo, será 2 nações, né, como aliança militar, política, religiosa. E esses dois reis dessas nações é mencionado como o anticristo, né, o falso profeta. Então, a segunda besta, né, o reino do anticristo, ele vai exercer todo o poder da primeira besta. E isso aqui significa que exercer o poder da primeira besta significa que, aqui em Daniel 7, vamos partir para Daniel 7, para a gente começar a entender esses detalhes. A gente viu que essa besta de Apocalipse 13 aponta para Daniel 7. Aqui em Daniel 7 temos essa besta dividida, né, detalhada na forma como ela vai se apresentar no mundo. Não é uma única besta, mas são vários reinos. Quando a Bíblia menciona besta, né, em profecia, ela está se referindo a um reino que vai dominar as nações, principalmente Israel. Então, quando fala besta na Bíblia, a gente deve logo pensar, é uma nação que vai estar ali ligada a Israel. É um reino que vai estar ligado a Israel, de certa forma, como foi o Império Romano, o Império Medo-Persa, Assírio, Império Egípcio, Babilônia, como foram esses reinos do passado, que tiveram domínio ali sobre Israel, de certa forma. Aqui em Daniel 7, né, ele vê 4 animais diferentes subindo do mar, que é a mesma descrição aqui que João vê. Ele vê subir do mar essa besta. O fato de Apocalipse 13, né, dizer que é uma única besta com 7 cabeças, significa que todos esses reinos da besta, né, que compõem essa besta, serão da mesma época, vão surgir na mesma época, vão atuar no mesmo período. Por esse motivo é que ele pega aqui as bestas de Daniel 7 e coloca numa só, para nos dizer que esses animais de Daniel 7 vão surgir simultaneamente na mesma época e vão agir no mesmo período de 42 meses. Não é uma besta que venha, né, uma depois da outra, como foi com a Babilônia e a Média Persa, que é a profecia do bode e do carneiro. Então, o primeiro animal, né, como leão,
tinha asas de águia. E as suas asas foram arrancadas, posto em pé como homem. Eu vou estar resumindo os textos aqui para a gente pegar as partes, né, bem, assim, as partes que vão nos revelar o significado, né, dos textos, para a gente não gastar muito tempo nesse estudo. Então, o primeiro era como leão. Por que leão? É um símbolo utilizado para ligar as profecias, né? É para fazer a ligação das profecias. Então aqui essa besta tem boca como de leão, aqui ela parece leão. Essa característica da besta, né, comparação com o leão, leopardo, urso, é somente para a gente conectar as profecias. Agora, asas de águia têm um significado. Em profecia, asas, né, essa aqui vai ter um significado bem interessante que eu vou estar revelando para vocês agora. Que acredito eu que vocês nunca ouviram falar. Mas essa besta que tem asas de águia, por quê ela tem asas? Significa que essa besta ela vem voando, ela vem pelo ar, pelos céus. Não é uma besta que vem pela terra. Ou seja, ela vem de um lugar distante. Nosso ponto de referência aqui na profecia é Israel, a terra de Israel, sempre. Então, quando fala que tem asas de águia, significa que essa besta ela não vai atacar por terra. Significa que seus exércitos não virão por terra, mas pelo ar. E ela vem distante. Então, aqui eu já adianto para vocês que essa primeira besta será um reino que virá de longe de Israel. Eles não vão, né, acessar a terra de Israel por terra, nem pelo o mar, mas pelos céus. Quando fala, né, asas também tem um significado que profecia, que é poder. Significa que esse reino tem poder. E quando fala que essas asas serão arrancadas, significa que essa besta, né, vai perder o seu poder. Boa noite, irmão. Não está escutando nada. Deixa eu ver se está funcionando aqui o microfone. Para a gente continuar.
Continuando aqui. Continuando aqui o estudo, Daniel 7. Coloquei o microfone mais perto para ver se melhora. Tá com um chiado aí horrível. Mas infelizmente eu tenho que fazer esse estudo, porque já está se cumprindo essas profecias. As coisas já estão começando a se ajeitar em nosso tempo, para que logo comece a se cumprir. Então, esse primeiro animal que Daniel vê, que virá de longe, né, ele vai ser derrotado. É por esse motivo que fala que as suas asas são arrancadas. Ele perde seu poder. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas em seus dentes. Foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Aqui está o reino do anticristo. Eu já vou revelar assim bem, de forma bem clara para vocês, entendeu? Sem muito mistério. Não gosto de ficar fazendo rodeios. Então aqui esse segundo animal, ele é o reino do anticristo, que sofre a ferida de morte. E depois essa ferida é mortal e a terra se maravilha com a sua recuperação. Então, esse segundo animal é o reino do anticristo. E o fato dele ter, né, essas 3 costelas significa que ele é o 8º reino, que é esse chifre pequeno. É o chifre pequeno que vai, né, derrotar 3 reis. Então, né, ó, Daniel vê, né, subir um chifre pequeno, e quando esse chifre pequeno sobe, né, quando ele emerge, ele derrota 3 dos 10 chifres. Então, aqui no próprio capítulo 7 de Daniel, a gente já vê quem é o chifre pequeno, né? Qual é o reino, né, desse chifre pequeno. A gente já vê que ele é representado aqui como o segundo animal. Aqui está muito claro os detalhes, né? É um animal que se levanta de um lado, né? Tem na boca 3 costelas. Então, o segundo animal, ele é o reino do anticristo que vai sofrer um golpe, né? Vai ser atacado. As pessoas vão pensar que acabou, né? Que esse reino foi derrotado e não vai se levantar mais. Porém, esse reino ele volta como o 8º reino e surpreende o mundo. Porque quando ele volta, né, com o anticristo. Aqui, como segunda besta, ele pode ainda não estar sendo liderado com o anticristo. Porém, quando ele volta com o 8º reino, já é o anticristo que está na liderança. E quando fala aqui, ó, o qual se levantou de um lado, se a gente for lá na profecia de Daniel capítulo 8, a gente vai ver que quando fala do reino da Média e da Pérsia, né, fala que o chifre, né, aqui ó, fala que um chifre, né, havia 2 chifres, né, nesse animal que simbolizava o reino da Média e da Pérsia, porém um era mais alto. Aqui em Daniel, nesse segundo animal, não está se referindo à Média Pérsia, porém esse levantar de um lado aqui tem o mesmo significado desse chifre mais alto aqui de Daniel 8. Como eu expliquei para vocês, né, a segunda besta, né, a segunda besta aqui de Apocalipse,
ela tem 2 chifres que simboliza 2 nações. Então, quando fala, né, que esse segundo animal, o reino do anticristo, se levantou de um lado, significa que um desses 2 reinos será mais forte, né? Um desses 2 reinos será mais forte. E isso a gente com isso a gente entende que nessa aliança de 2 nações, que compõe o reino do anticristo, terá um reino, né, inferior ali, nessa aliança. Um será mais forte. Vamos continuar aqui. O primeiro, né, animal, ainda não revelei para vocês, né, que nação será essa, que reino será esse. O segundo aqui eu já deixei claro, que é o reino do anticristo, que ressurge como 8º reino, né. Agora o terceiro animal, semelhante a um leopardo, né, também tem asas. Veja que ele tem 4 cabeças, né, e 4 asas. Isso, né, significa que serão 4 reinos, né, 4 poderes que também virão de longe, não por terra. Então, esse terceiro animal também serão reinos que virá de longe, né, para a terra de Israel. Não são reinos que vêm por terra. Por isso, esse animal tem asas. E foi-lhe dado domínio. Aí o 4º animal, que Daniel vê na visão, terrível e espantoso, muito forte, né, dentes de ferro. Esse aqui é um reino com 10 reis, né? E tinha 10 chifres. Então esse 4º animal é um reino com 10 reis, ou seja, é uma aliança de 10 nações. Não é simplesmente um único reino com 10 reis governando ao mesmo tempo, mas uma aliança de 10 nações. E eu já adianto para vocês, esse 4º animal aqui, ele representa 10 nações orientais, que vêm do Oriente. Aqui, em Apocalipse 17, é mencionado os 10 chifres, né, que são 10 reis, que é aquele 4º animal de Daniel, que vão receber o reino por 1 hora juntamente com a besta, que é a segunda besta de Apocalipse 13, e que é o 2º animal de Daniel 7, e também o chifre pequeno de Daniel 7, que vai surgir. Então, né, esse 4º animal, ele surge como o 7º reino da besta, 7ª cabeça da besta aqui de Apocalipse. Será uma aliança de nações, né, do Oriente ali. Por quê? Porque é dito que, né, esses reis, eles vêm do Oriente. Quando o rio Eufrates seca, né, abre-se caminho para esses reis que vêm do Oriente, que vão se ajuntar, né, ao redor de Israel para a batalha com Cristo. E é justamente esses 10 reis que vão, né, se unir ao anticristo, vão entregar sua autoridade e em seguida vão cercar Israel. Aqui em Daniel, né, surge esse chifre pequeno, como eu já expliquei para vocês, né, ele derrota, né, desses 10 chifres ele consegue derrotar 3, né, e esses detalhes aqui nos revela que esse chifre pequeno ele está se levantando aqui, ó, do 2º animal, né, ele se levanta aqui dessa nação. Aí se a gente
continuar lendo os textos, a gente vai ver que esses animais, né, eles existem na mesma época, porque eles é dito que eles ainda recebem um pouco mais, né, um pouco mais de tempo, né, para viver, né? Somente o reino do anticristo, né, o falso profeta, que é lançado no lago de fogo. E também, por Apocalipse aqui, juntar todos essas bestas, esses animais, numa única besta. Os textos, né, das profecias vocês já conhecem, vocês têm acesso, né? Vocês podem estar lendo a qualquer momento para refletir sobre o conteúdo que eu vou passar para vocês, né, que eu já estou passando. Eu simplesmente aqui estou fazendo um resumo breve dos textos, dos símbolos, né, da profecia, para a gente avançar um pouco mais sobre quem são esses reinos, como eles surgem, já estão no cenário atual no mundo, como vai ser a ascensão do anticristo. Então, lendo esses textos aqui de Daniel 7, Daniel 8, Apocalipse 13, Apocalipse 17, a gente consegue ter, né, ter informações suficientes para a gente decifrar o que vai acontecer no fim dos tempos. Eu agora vou resumir para vocês. E aí, tudo sobre a besta e o anticristo. Porque eu já tenho tudo bem esclarecido, né, na minha cabeça. Tudo já está muito claro para mim. E eu acredito que eu falar para vocês o que eu já tenho vai ser muito mais fácil do que eu tentar, né, explicar para vocês utilizando verso por verso da forma como eu cheguei a esse conhecimento. Na minha cabeça eu tenho todos esses versículos de Apocalipse, Daniel, Ezequiel, Isaías, organizados de forma que eu consiga compreender num todo como a besta, como vai se cumprir a profecia da besta. Então a besta, ela simboliza 7 reinos, e desses 7 reinos, né, um vai ser atacado, e esse reino que será atacado, que é o reino do anticristo, ele ressurge no fim dos 42 meses como o 8º reino. É esse o reino que vai implantar a marca da besta, né? Ele está aqui em Apocalipse 13, como a segunda besta, e é ele que implanta a marca da besta, né? E a imagem da besta. Porém, somente quando ele vem como o 8º reino. A besta, né, ela possui 10 chifres, e esses 10 chifres simbolizam o 7º reino, né, que será composto por 10 nações que vêm do Oriente. Em Apocalipse 17, João vê uma besta e uma mulher montada sobre ela. Essa mulher que monta a besta, ela simboliza Israel. Já fiz um estudo sobre isso. E João fica admirado, né, com essa mulher, porque lá em Apocalipse 12, ele vê essa mulher fugindo da besta, ele vê Israel fugindo da perseguição da besta. Em Apocalipse 17, ele já vê Israel com aliança
com a besta. Israel dominando a besta, exercendo o poder da besta. Por isso ele fica admirado. O fato da mulher estar, dominando a besta, exercendo a sua autoridade, significa que Israel, como é mencionado, como a mulher que fará os reis da terra se prostituírem, Israel vai utilizar esse poder, para perseguir e matar os cristãos no mundo inteiro. Ou seja, aqui no Ocidente, é onde se concentra mais número de cristãos. Então, a gente já vê no cenário atual que Estados Unidos, está provocando aqui as nações na América do Sul, com a intenção de invadir. E isso já está bem claro nas profecias, que essa invasão é justamente para perseguir e matar os cristãos. Então, o simbolismo da mulher sobre a besta significa que Israel terá aliados, que vão fazer o que é da sua vontade, que é matar o povo de Deus. Porém, como a gente viu aqui em Daniel 7, desses 4 animais, a gente vê que o segundo aqui, ele é o reino do anticristo. O que eu quero dizer aqui para vocês, como foi explicado, esses animais que têm asas, que é o primeiro e o terceiro, são reinos que vêm de longe, não são reinos ali que estão em volta de Israel. E esses animais que vêm de longe são justamente os aliados de Israel. Esses que vêm de longe são reinos aliados de Israel. Se a gente olhar, no cenário hoje, Israel está cercado por inimigos. Então não tem como eu dizer que esses reinos, que vão dar autoridade para Israel são seus inimigos. Por esse motivo aqui, a profecia diz que são reinos que vêm pelo ar, têm asas, já que Israel está cercada por inimigos. Então, Israel, eu vou ser bem direto. Hoje, atualmente, a gente vê no cenário político, mundial, que Israel é apoiado, por Estados Unidos. O maior aliado de Israel no mundo atualmente é os Estados Unidos. Ou seja, já é parte da profecia. Estados Unidos já está incluído nessa profecia das bestas que serão dominadas por Israel, que Israel exerce sua autoridade. A gente sabe que Israel exerce a autoridade, do exército americano. Tudo que Israel quer, o exército americano vai lá e faz. Então, Estados Unidos aqui, a gente pode dizer que é o animal com aparência de leão, o primeiro reino da besta, Estados Unidos, o primeiro reino da besta, o que vem de longe com asas de águia, que depois perde o seu poder. Por que eu estou falando com tanta certeza que atualmente esse primeiro animal no cenário político mundial é os Estados Unidos? Por que eu estou afirmando? Porque atualmente é a única nação que cumpre 100% a profecia. É o único aliado de Israel no momento que faz tudo que Israel deseja. Ou seja, a mulher de Apocalipse 17, que exerce a autoridade da besta e que representa Israel, e que essa besta são
7 reinos. Eu só enxergo no cenário atual Estados Unidos como candidato à primeira besta, ou a primeira cabeça da besta de Apocalipse 13. Anotem aí. Atualmente, Estados Unidos é a primeira cabeça da besta, ou o primeiro animal de Daniel 7. Agora vocês querem algo mais interessante? Para a gente dar início à Terceira Guerra Mundial, né, que será o Oriente versus o Ocidente, a gente precisa de conflitos. E para gerar conflitos, não necessariamente, né, não vão ocorrer somente com aliados. É preciso ter, né, poderes ali opostos, né, nações inimigas. A gente vê que a mulher montada na besta, exercendo o poder da besta, porém não é de todos os reinos que compõem a besta que ela está exercendo o poder. Como eu estou dizendo para vocês aqui em Daniel 7, essa mulher está exercendo o poder dos animais, da besta, das cabeças, que vem de longe, que possui asas de águia. Porque as cabeças que estão, né, ali, que vêm por terra, são seus inimigos, são nações muçulmanas, que estão ao redor de Israel. Então, portanto, esse segundo animal que aparece, ele não é um aliado de Israel, e ele é um inimigo. E é justamente por isso que dele vem o reino do anticristo. É por esse motivo que ele é o reino do anticristo. Então, aqui Estados Unidos, como primeiro animal, surge um segundo animal, um inimigo, uma oposição a Israel e seu aliado aqui, a besta que ela está montando. Então, esse inimigo, né, semelhante ao urso, com 2 reis, sendo um mais forte, né? Quando vier como 8º reino, ele vai derrotar 10 nações orientais, né? E assim vai assumir o poder, né? E a autoridade dos 10 reinos, como diz aqui em Apocalipse 17. Ó, e os 10 chifres que viste na besta, o de Herão, né, a meretriz, né? E a deixará desolada. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram seu intento, e tenham a mesma ideia, e que seu reino deem à besta. Então aqui quando surge a segunda besta de Apocalipse, ela vem, confronta esses 10 reinos do Oriente, que é a 7ª cabeça, e Deus, né, ordena que esses 10 reis deem seu poder ao 8º reino, que é o reino do anticristo, que a gente está vendo aqui agora em Daniel 7, que é o segundo animal que vem por terra e não pelos ares. Então agora fica muito claro que para a gente, né, motivo, né, dessas costelas na boca, né, desse animal, e está escrito: levanta-te e devora muita carne. É porque é o reino do anticristo, é uma nação, né, nação islâmica, né, inimigo de Israel, que vai confrontar as 10 nações, né, vai acabar vencendo ali uma parte, e com isso vai ganhar a autoridade das demais. No cenário aqui do fim dos tempos, da besta do Apocalipse, surge esse primeiro animal e surge esse segundo para lutar com esse primeiro. Como eu sei que esses dois aqui vão estar em guerra,
como eu disse para vocês, a besta, inicialmente, né, ela vai ser aliada a Israel. E depois essa aliança vai ser quebrada. E quem consegue quebrar essa aliança é somente uma nação inimiga de Israel. Atualmente, a gente pode citar nações árabes, muçulmanas. E atualmente, o maior inimigo de Israel é o Irã, ou Pérsia, a antiga Pérsia. Então, esse segundo animal, eu afirmo no cenário atual que é o Irã, a Pérsia. Esse segundo animal, ele vem para confrontar o primeiro. Então, os dois aqui começam a guerra, né? Começa a agitar as nações. Só que esse segundo animal, né, seu reino, Irã, será atingido tanto por pragas enviadas pelas duas testemunhas, quanto por guerras, né, com Estados Unidos. Perceba que esses animais aqui que se levantam, eles vêm para guerrear, eles vêm para dominar. E aqui, inicialmente, né, a besta está aliada com Israel, mata e persegue os cristãos, e vem então a segunda besta, né, como afirmei, o Irã, luta, que entra na guerra, né, com os Estados Unidos e acaba sendo derrotado. Acaba com a ferida mortal. Só que essa ferida mortal da segunda besta, como ela vem? Como eu expliquei para vocês, essas bestas, esses 4 animais, eles vão estar guerreando ao mesmo tempo, na mesma época, durante esses 42 meses. Nenhum deles vai deixar, né, de ser besta durante esse período. Então, o que a gente vê atualmente, né, no cenário mundial? Estados Unidos, né, guerreando contra Irã, porém, né, Irã, vamos dizer assim, venceu essa guerra, né? Foi uma guerra assim, vamos dizer foi um começo ali, um ensaio. Eu vou dizer que essa guerra, né, ela é um ensaio para a Terceira Guerra Mundial, essa que dá início ao fim dos tempos. Então, o que a gente viu foi um ensaio aqui, né, que pode continuar, né, pode desencadear assim o fim dos tempos. A gente vê que, né, Estados Unidos e Irã estão ali em conflito e eles estão aqui totalmente ligados às profecias. O que vem depois é que somente depois que aparecer esse terceiro animal, né, que são 4 nações, que a gente vai ter a certeza de que, de fato, começou o fim dos tempos. Enquanto está aqui o primeiro animal e o segundo, Estados Unidos com Israel, lutando contra o Irã, a gente ainda não tem a certeza de que o fim começou. Porém, já é um ensaio para o fim. Aí, quando surge esse terceiro animal, que é Europa, aqui eu adianto para vocês que é Europa, a gente não tem no mundo, né, uma segunda opção, a não ser países da Europa. Não tem. Se você procurar aliados de Israel, hoje o mais forte é Estados Unidos, é o primeiro animal. Se a gente procurar mais 4 aliados de Israel, a gente vai achar na Europa. Ponto final. Por esse motivo, esse terceiro animal aqui, eu afirmo que são nações europeias. Então, quando essas nações europeias se levantam para a guerra, né, e vêm aqui confrontar o segundo animal, da besta do anticristo, que é o Irã, aí
já tem Estados Unidos aqui na guerra. Surgem mais essas nações e entram também em guerra, né, contra o reino do anticristo. É o momento que acontece a ferida mortal, revelada aqui em Apocalipse. Então, quando essas duas bestas, né, de 4 cabeças e com aparência de leão, lutam, guerreiam com esse segundo animal, acontece a ferida mortal da besta, da cabeça da besta. É por esse motivo que uma de suas cabeças, né, havia sido golpeada de morte. A gente vê que, ó, esse animal aqui ele é uma cabeça. Esse primeiro animal é uma cabeça e o terceiro animal é 4 cabeças. Então, aqui a gente tem 6 cabeças, né, da besta, e essa segunda aqui que é golpeada de morte, porque está em guerra com o primeiro, terceiro animal. Novamente, vou repetir. No cenário político, militar, econômico atual, a nação mais aliada de Israel, que a gente pode considerar como cabeça da besta, que a mulher montada está exercendo seu poder, é os Estados Unidos. Você não vai achar mais nenhuma. Então, para mim isso aqui ficou muito claro. Eu, né, tinha muito receio de dar nomes, né, a essas cabeças. Por quê? Porque tudo era muito vago, né? Mas hoje não, hoje está muito claro. Hoje as coisas estão bem definidas. Estados Unidos ele é aliado número 1 de Israel. E se eu vejo aqui nas profecias que Israel vai utilizar seus aliados para perseguir e matar os cristãos, e esses aliados de Israel são cabeças da besta, eu posso com toda certeza afirmar que nos dias de hoje essas cabeças da besta aliadas de Israel é Estados Unidos e Europa. Isso eu não tenho mais dúvida. Eu só espero o cumprimento das profecias. Eu só espero acontecer. Eu já não tenho dúvidas mais quanto a esses reinos da besta. Eu já os tenho nomeado porque as evidências estão muito claras em nossos dias. E essas profecias estão muito perto de se cumprirem. Acredito que chegou a hora. Por esse motivo, a revelação está ficando mais clara. Esse quarto animal de Daniel, como eu expliquei para vocês, são os 10 reinos, que são 10 nações orientais, que são 10 nações inimigas de Israel e inimigas das cabeças aliadas a Israel, como eu mencionei. A gente vê que Deus, né, vai colocar no coração desses 10 reinos, né, que odeiem Israel, deem seu poder ao anticristo, que é o reino que teve a ferida mortal, né, que se levantou como 8º reino. Aqui começa a Terceira Guerra Mundial. Aqui em Apocalipse 17 é descrito a Terceira Guerra Mundial. Inicialmente, o Oriente, nações do Oriente, assistem o Ocidente, né, a fazerem né, a matança. As nações do Oriente assistem as nações do Ocidente a perseguir e matar os cristãos. Inicialmente, começa assim o fim dos tempos. Com isso surgem as duas testemunhas, né, revoltadas com essa perseguição, e começa a pregar o evangelho do reino e a lançar
pragas sobre todas as nações. Com tudo isso acontecendo, né, Estados Unidos e Europa ali com Israel, perseguindo, matando os cristãos, as duas testemunhas lançando pragas, tudo mais. Estados Unidos e Europa guerreando, né, com o Irã, seus aliados. Chega um ponto que 10 nações, né, orientais se reúnem para colocar fim a essa matança, né, de cristãos. Veja que os cristãos serão perseguidos por nações que se consideram cristãs ou laicas, Estado laico. Porém, virá, né, nações ateias, muçulmanas, para dar fim a essa matança que Israel e seus aliados causaram no mundo. Então aqui surge 10 nações, incluindo potências do Oriente, que se unem para derrotar Estados Unidos, Europa, né, todos os aliados de Israel. E também para invadir a terra de Israel. Aqui nessa aliança de 10 reinos, para a gente dar nomes, eu posso citar Rússia, China, Coreia do Norte, Paquistão, Iraque e que você imaginar aí na sua cabeça que possa ser, né, aliado do Irã nessa Terceira Guerra Mundial. Eu citei aqui alguns aliados mais importantes, né, potências. De fato, elas estarão presentes, porque serão 10 nações que vão dominar o mundo. Como diz aqui em Daniel 7, nessa colisão de 10 nações forma um reino terrível e espantoso, muito forte, né? Fazia em pedaços, pisava os pés, sobejava. Era diferente de todos que apareceram antes dele. Então, para a gente ter aqui um quarto animal maior que Europa, maior que Estados Unidos, a gente está falando de Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, numa aliança militar, política e econômica. Para você pegar um reino para bater de frente aqui com Europa e Estados Unidos, você tem que incluir essas nações que eu mencionei. Então esse quarto animal, né, simboliza esses 10 reis. E é aqui que começa a Terceira Guerra Mundial. O Oriente, né, guerreando contra o Ocidente, após toda a matança dos cristãos. E outro fato aqui também importante, interessante é que nesse momento, né, a gente vê lá na profecia dos selos, que na profecia das taças, né, que quando o rio Eufrates seca, né, abre caminho para os reis do Oriente, saem, né, espíritos que vão congregar, né, essas nações ao redor de Israel para a batalha do Armagedon. Ou seja, resumindo, né, Estados Unidos e Europa com Israel dá início ao fim, né, perseguindo e matando os cristãos, como é dito lá em Apocalipse 12, né, que a besta começa a perseguir os cristãos e depois, né, a besta ela se põe no mar, né, ela começa com Satanás, depois Satanás se materializa, né, como a besta que persegue. Aí nesse cenário surgem os aliados, né, do Irã. Inicialmente aqui o Irã está guerreando sozinho, né, com Estados Unidos e Europa. Ele está aqui na guerra, ele sofre nessa ferida mortal,
né? Tanto pelas pragas mencionadas lá, no derramamento das taças, quanto, né, pela guerra. Aí quando surge, né, esse quarto animal, que, né, já expliquei aqui para vocês que esse quarto animal, ele é um aliado desse segundo, porque desse quarto animal a gente vê que sobe o chifre pequeno, né, que é inclusive esse segundo reino restaurado após sua ferida mortal. Então o que eu posso afirmar para vocês aqui sobre essas 10 nações, né? Hoje, atualmente, a gente vê, né, Irã em guerra com Estados Unidos e Israel. E a gente vê que Irã ele tem aliados ali como Coreia do Norte, Rússia, China, né? Paquistão também, que são potências, né, com armas nucleares. Essas potências se unirem numa única aliança, como diz aqui, que Deus vai colocar no coração deles para que isso aconteça, a gente tem um reino terrível, como mencionado em Daniel, que vai vencer o Ocidente. Então, quando surgem esses 10 reis, e eles dão poder ao oitavo reino, do reino do anticristo, o Irã, lembrando que não é somente o Irã, o oitavo reino, mas uma colisão de duas nações, e já já eu vou mencionar qual seria a segunda nação para vocês. Então, quando surge, né, ele vem como essa segunda besta que sobe da terra. Aí ele implanta a marca da besta. Enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da primeira besta, conforme é dito em Apocalipse 17, né? Ele recebe a autoridade da primeira besta, que no momento representa as 10 nações orientais. Que vocês devem entender o seguinte, que quando fala besta no Apocalipse, não está se referindo a um único poder, a uma única nação, a uma única pessoa. Há várias fases dessa besta. A besta ela começa com uma nação, mencionando uma nação que eu falei para vocês que é Estados Unidos, depois vem uma segunda nação, que é o Irã, depois uma terceira nação, que é a Europa, depois vem, no quarto reino, uma aliança de 10 nações. Então a besta, ela não simboliza apenas um único poder. A gente vê que ela vai estar aliada com Israel e depois essa aliança, né, aqui ela é desfeita porque quem volta, né, a ter o poder de besta são nações inimigas de Israel. No início são nações aliadas e depois no fim são nações inimigas. Não haveria sentido para, né, essa besta odiar a mulher se são aliados. Então o anticristo surgiu, né? As nações aí, Rússia, China, Coreia do Norte, Paquistão e demais, Índia, quem que você quiser incluir, garantem, né, que o Irã, né, líder ali, é o anticristo, né, liderado ali pelo anticristo, garante que ele consiga, né, implantar a marca da besta. Então, a nação do anticristo, segundo animal de Daniel 7, implanta a marca da besta com um sinal na mão direita ou em suas testas. Mas por que um sinal na mão direita ou na fronte, como mencionado aqui em Apocalipse? Eu vou pesquisar aqui com imagens para ficar mais claro, para vocês entenderem o motivo.
da profecia mencionar isso. Olha só. Você olha para a nação árabe e as mulheres estão vestidas assim. Ó. Então, você olha para as nações árabes e você vê mulheres e homens vestidos dessa forma. Isso aqui está o sentido da marca da besta ser na fronte ou na mão. Porque para homens, para mulheres muçulmanas, são partes do corpo que estão visíveis. Então, esse é o motivo dessa nação do anticristo, segundo o reino de Daniel, o Irã, colocar essa marca na mão direita e na fronte. Por quê? Precisa ser num local acessível, tanto para mulheres muçulmanas quanto para os homens. E pelas vestimentas a gente vê que é justamente na fronte, como mencionado em Apocalipse, e na mão, que vão conseguir colocar esse sinal, né, para que ele fique visível para todos. E sobre essa questão aqui de não poder comprar ou vender, se a gente pesquisar um pouquinho, essas coisas já têm acontecido lá no Irã, né? Há empresas, né, que estão implementando sistemas de biometria facial, né, e digital no Irã, para permitir que somente pessoas com biometria possam comprar e vender. A gente vê que não só lá no Irã, mas no mundo todo, né, esse sistema já vem sendo implementado de forma independente, sem que uma única nação imponha isso como regra ao mundo. Aqui no Brasil, a gente tem o Pix, né, por QR Code. Também já, né, é um ensaio para a marca da besta. A gente tem, né, o pagamento, né, por impressão digital, reconhecimento facial, na China, muito utilizado, que encaixa muito bem aqui, ó, na marca da besta e também se adapta, né, às vestimentas muçulmanas. Inclusive, isso já vem sendo implementado lá no Irã. Então, tudo, né, que vai se cumprir nessa profecia da besta já está muito bem ensaiado, já está tudo se cumprindo, acontecendo, tudo normalmente, mas ninguém ainda percebeu. Boa noite, Romária. Como tem pouca gente, né, nesse canal, quase não estou acompanhando aqui as mensagens, mas essa live vai ficar gravada aí no canal, para depois, quem quiser assistir. Sei que a qualidade, né, não está muito boa do áudio, mas não posso deixar de gravar essa mensagem porque eu acredito que chegou o tempo. Então o anticristo vai obrigar todo mundo a ser muçulmano. Não é bem, né, obrigar a ser muçulmano. Por quê que eu falo? Porque ele não vai ter tempo para isso, para obrigar as pessoas a mudarem de religião. Porém, a lei Sharia, né, essa que vai dominar, é essa que vai aplicar. E sobre esse conceito aqui, né, sobre essa questão de obrigar todo mundo, eu já tenho, né, um entendimento diferente. Como eu disse, né, o centro aqui da profecia é Israel, né?
E quando fala que, né, a segunda besta vai implantar a marca, está falando que ele vai implantar a marca no território que ele invadiu, que é Israel. Os 10 reinos, né, que serão potências militares do Oriente, juntamente com o Irã, eles vão dominar o mundo, né, porque no sentido de que ninguém vai confrontá-los, né? Depois da Terceira Guerra, que eles vencer Europa e Estados Unidos, ninguém vai querer confrontar esse poder do Oriente. Então, por isso é dito que eles vão dominar. Porém, né, a Rússia tem seus interesses, Coreia do Norte tem os seus. Cada nação tem seus interesses ali político, religioso, né, e econômico diferente. E eu acredito que nesse sentido, né, elas não vão se unir para obrigar as pessoas a serem muçulmanas. Porém, como o Irã ele vai, né, conseguir, com o apoio dessas nações, invadir Israel, ele vai querer implantar em Israel, né, seu sistema, sua lei, né, a lei Sharia, e sua religião e a marca da besta. Então, né, na minha visão, né, essa segunda besta ela vai exercer domínio sobre o território de Israel, né, com essas leis que ela vai criar. Não, como é dito aqui em Apocalipse 17, não vai haver muito tempo, né, para que essa marca da besta, né, essa lei de comprar e vender com sinal, não vai ter tempo para se espalhar pelo mundo todo. Porque os 10 chifres, né, e a besta, elas vão ter pouco tempo, né? Aqui é mencionado no Apocalipse 17 como um período, né, de 1 hora, né, simbolizando aqui pouco tempo para a ação, né, dessa besta de 10 chifres com o 8º rei. Então aqui vai ser tudo muito rápido, né? Vem a Terceira Guerra Mundial, essas potências se unem em volta de Israel, né? Garantem que o Irã, né, domine Israel, implemente sua marca, né, seu reino. Só que esse é o sinal que a gente tem, né? Inclusive, né, Mateus 24, né, Cristo fala, quando verem a besta, né, da abominação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque haverá grande tribulação como nunca houve antes. Ou seja, né, quando o Irã, né, essa besta, né, da desolação, conseguir invadir Israel, o povo deve fugir. E a gente vê lá em Apocalipse que logo em seguida, né, o céu se abre, acontece um terremoto, o céu se abre, acontece a ressurreição das 2 testemunhas, né, Cristo volta, tem um arrebatamento, e com a espada que sai da sua boca, ele derrota a besta, né, o anticristo, o falso profeta. Essas profecias, né, sobre a besta, elas têm abrange uma grande parte das escrituras, né? Você pode incluir ali o livro de Isaías, Ezequiel, Jeremias, né, Daniel. Algumas, né, mensagens de Cristo, algumas pregações. Então é muito conteúdo interligado.
muita informação. Só que, né, como eu resumi aqui para vocês, né, o que eu estou vendo atualmente, né, com relação ao que eu tenho conhecimento da besta, como ela vai surgir, quando ela surge, como, de onde vêm os reinos, atualmente eu posso, né, afirmar para vocês que inclui, né, essas nações que eu mencionei, Estados Unidos, Irã, né, Europa, Rússia, China e aliados de Irã. Agora sobre a segunda besta, aqui a segunda besta tem 2 chifres, são 2 reinos. E esse reino, né, do anticristo, ele é mencionado como antiga cidade de Nínive. A Bíblia menciona que esse reino do anticristo ele vem, né, do norte de Israel. Há vários textos assim no Antigo Testamento mencionando o reino do anticristo, né, como a nação do norte que está localizada ali próximo ao rio Eufrates e na antiga cidade de Nínive, né, a Síria. E se a gente pegar aqui, né, o mapa, se a gente pegar um mapa do mundo, a gente vai ver que Irã ele está localizado justamente, né, nessa região. Bem aqui, próximo à Turquia, né, essa região aqui, ó, do Irã, era a região de Nínive. Ó, essa região aqui, ó, pegando aqui, ó, Irã, Iraque, aqui, ó, com Turquia, era a região de Nínive, a mencionada de onde vem o reino, né, do anticristo. E se a gente olhar, né, para o cenário atual, a gente vê que o Irã tem grandes conflitos aqui nessa região, ele concentra, né, exércitos, grupos terroristas aqui nessa região, né? Inclusive o Iraque, né, aliado de Irã, é o candidato a ser um desses chifres aqui. Um chifre é o Irã, esse segundo chifre aqui, o candidato é o Iraque. Por quê? Por que que eu falo que essa besta, né, segunda besta, que é de 2 chifres, que é o reino do anticristo, será Iraque e Irã? Porque são 2 nações com uma forte aliança militar e, né, eles têm relações políticas ali bem, como, vamos dizer assim, como se fossem, né, 2 aliados que formam um reino, como da Média e da Pérsia. E por, né, Iraque e Irã serem, né, nações que ocupam justamente esse território aqui da antiga Nínive. Para mim, não é coincidência, não tem coincidência em profecias. Para mim, isso aqui é a própria revelação.
Não é coincidência que está o Mar Cáspio, ó, Mar Cáspio, que está Nínive e aqui está o Mar Cáspio. Então a gente vê que onde era Nínive, né? Está aqui o rio Tigre, ó, cortando Nínive. Então onde era Nínive é o Irã e o Iraque. Mais aqui para dentro do Iraque, né, do que do Irã. Porém, Nínive, ela se expandia, né, o seu reinado, né, é mencionado Nínive como local, porém o reino, né, ele se expandia para várias nações atualmente. Talvez pelo seu reinado se concentrar nessa cidade, né, de Nínive, Deus tenha mencionado essa cidade. Porém, o reinado ele se expandia muito além dessa cidade. E para mim, atualmente, essas duas nações que vão, né, representadas aqui pela segunda besta, 2 chifres, né? Se tem 2 chifres, são 2 reis, né? Uma considerada, né, chamada de falso profeta ali no Apocalipse. Eu só consigo enxergar como Iraque, Irã, ou pode inclusive, né, ao invés de ser o Iraque, pode ser o Irã e a Turquia também. Está bem aqui próximo. Mas, pelo cenário atual, eu acredito que essa segunda nação seja o Iraque, porque eles têm uma forte ligação com o Irã. Inclusive, essa região aqui, leste, né, do Iraque, é chamada de Irã-Iraque. Algo, né, incomum. Não, eu não vou falar muito dessas duas nações, mas vocês podem pesquisar que Irã e Iraque têm forte ligação política e militar. Enfim, o que eu queria passar para vocês sobre a besta é isso. A gente pode já estar, né, vendo aí um ensaio para cumprimento dessa profecia. Ou pode já estar começando a se cumprir essa profecia. Por esse motivo que eu, né, venho fazer essa live, né, apresentar esse conteúdo, porque eu estou vendo acontecer atualmente no mundo, né? Tudo que essa profecia revela começou a se cumprir com essa guerra dos Estados Unidos contra o Irã. E tudo se encaixa perfeitamente. Todo o cenário econômico, político, militar atual se encaixa dentro dessas profecias de Daniel e Apocalipse. Como, né, já mencionado, né, a mulher que simboliza Israel, ela tem aliados. A gente sabe quem são esses aliados. Ali é mencionado que ela depois vai ter, né, a união de seus inimigos, também que é mencionado por Deus no Antigo Testamento, que Deus reuniria todos os seus antigos inimigos, né, para castigar Israel. Também está muito claro para a gente, atualmente, quem são esses inimigos, né, e quem é o principal, inclusive o principal inimigo, né, que é o Irã. Então não resta dúvidas para gente sobre essas profecias. Quando eu olho para todas essas
esses detalhes, esses símbolos, eu enxergo a nossa realidade. Eu vejo Estados Unidos, eu vejo o Irã, eu vejo a Europa ali com a França, com aqueles países ali, Reino Unido. E do lado do Oriente eu vejo Rússia, eu vejo China, eu vejo Paquistão, eu vejo Coreia do Norte. Então, quando eu olho para essas profecias, eu vejo todas essas nações se encaixando perfeitamente em cada detalhe. E essa guerra, né, atual, que ela ainda não progrediu para nível apocalíptico, né? Como eu mencionei aqui em Daniel, né? Que esse primeiro animal vai lutar com esse segundo, porém ainda não progrediu para nível apocalíptico porque depende da Europa entrar nessa guerra, que é o terceiro animal. Então vai ficar aí rumores de guerra, guerras e rumores de guerras, Estados Unidos com Israel, né, e Irã, nesses rumores, até que a Europa mergulhe aqui, né, nesse cenário. E para que isso venha a ser a nível apocalíptico, a gente está falando de conflitos, né, conflitos que se expande para nível civil. Atualmente, esses conflitos estão ali, né, num nível militar. Quando ele se expandir para nível civil, isto é, atacar, né, cidades, centros urbanos, aí sim chegou no nível apocalíptico mencionado aqui na Bíblia. Quando essa guerra, né, partir ali para o nível de perseguição religiosa, né, pelo ódio dos judeus contra os cristãos, né, começarem a perseguir os cristãos, aí sim está de fato se cumprindo. Atualmente a gente tem aqui o ensaio, né, desse primeiro animal com esse segundo. Quando esse primeiro animal aqui começar a perseguir e matar os cristãos, juntamente com esse terceiro animal, aí começou o fim dos tempos. Período, né, chamado de princípio das dores. Eu vim passar esse conteúdo para vocês porque justamente, né, está acontecendo aqui uma preparação para o fim, com esses dois animais em conflitos atualmente. Mas as coisas vão piorar quando esse animal aqui decidir guerrear, né, contra os santos. Ó, ele vai guerrear contra os santos. Esse chifre pequeno aqui, que é o do anticristo, né, além dos cristãos serem perseguidos, né, por quem eles confiam, né, como nação, como os Estados Unidos e Europa, né, que acredita que são pró-cristãos, no fim serão perseguidos também pelo anticristo, que é o Irã, reino, né, do anticristo. Pois eu quero, né, falar mais sobre esse tema, né? Vou ver mais detalhes. Tem muita coisa, né, que eu poderia estar falando aqui. Porém, eu preciso, né, de um estudo mais detalhado, como eu disse, né, texto a texto, verso a verso, né, utilizando as referências. Aqui eu quis fazer, né, um resumo geral sobre essa profecia da besta,
para estar passando para vocês, né, nomes dessas cabeças, né, para que vocês consigam enxergar o cumprimento dessas profecias na atualidade. Dessa vez, como eu disse, né, eu dei nomes porque não tem para onde fugir. Não tem como. Não tem como você nomear, né, outras nações a não ser essas que eu mencionei. No cenário que estamos vivendo, essas são as opções que se encaixam e que cumprem as profecias. A gente pode falar um pouquinho também sobre, né, a marca da besta. Como eu falei para vocês, essa marca, né, muito provavelmente ela só vai ser implantada ali em Israel. Não vai haver tempo para chegar no mundo todo. Por quê? Porque quem planta ela é o reino do anticristo, entendeu? E ele implanta quando ele invade a terra de Israel. Então, essa marca, né, também como mencionado, né, aqui por João, quem tem sabedoria, entendimento, né, calcule o número da besta. Por quê? Porque para os judeus, né, vai estar sendo colocado, né, uma marca numa língua que não é a deles. E por esse motivo eles precisam calcular e verificar se não é a marca da besta. Então, para mim, a marca da besta ela não deve chegar aqui no Ocidente. Não é algo, né, que vai ser obrigatório no mundo todo. Acho que não vai haver tempo para isso. Porque o tempo que o anticristo ele tem aqui, após invadir Israel, implementar essa marca até a vinda de Cristo é muito curto. Que já estamos falando do fim dos 42 meses, né, que foi dado de autoridade para a besta. Então isso não vai chegar ao mundo todo. Vai ser como aconteceu, né, lá no Holocausto, né, que as pessoas eram marcadas e tal, como foi com os judeus. Será ali para esses povos, né, que vão estar sob domínio do anticristo, domínio da besta. Aqui, né, tem a imagem da besta, vamos aqui para a imagem da besta. Enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença dos 10 reis, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta que tinha, né, cabeça ferida, mas vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui, se a gente, né, pega, né, imagem, esse conceito de imagem, né, imagem e adoração, no tempo que essa profecia foi escrita, a gente poderia dizer que atualmente, né, seria feita uma estátua de um homem, por exemplo, um robô de um homem do anticristo, e esse robô, né, iria falar, né, essas coisas mencionadas aqui. Ordenar que as pessoas fossem mortas, que não lhe adorassem. Mas, se a gente voltar para a época de João, e lá na época de João a gente vê a nossa época, né, sem o conhecimento das coisas que temos hoje no mundo, da tecnologia, poderíamos dizer que
No cenário de guerra mundial, a gente tem notícias por todo mundo, por meio de TV, computador, smartphone, anunciando, né? Na verdade, transmitindo o líder, né, político, né, comanda esse reino da besta para o mundo todo. Então vamos dizer que a gente está na época de João, a gente vê milhões de telas com a imagem do anticristo, ou a imagem do exército da besta. Eu não vou citar uma pessoa, porque besta aqui ele se refere a reino e não a uma pessoa em si. O chifre ele se refere a um rei. Então vamos imaginar que a gente está lá na época de João, a gente vê o futuro e vê milhões de monitores, TVs, smartphones com a mesma imagem ali de um político pronunciando novas leis para o mundo, regras, ditando regras, como fazem hoje, como a gente vê nesse cenário. De um lado ali a gente vê, né, a guarda revolucionária do Irã anunciando essas coisas. Do outro lado a gente vê Donald Trump anunciando suas ideias e assim por diante. Então nesse cenário aqui, vamos imaginar que a imagem da besta seja essa transmissão de notícias sobre essa guerra, sobre esses reinos, e não em si uma imagem física que o mundo vai replicar e adorar. O que eu vejo, né, no cenário que a gente vive, que essa imagem aqui vai ser uma transmissão de um político, né, dando ordens às nações. E para João ver isso acontecendo, né, ele não teria palavras para explicar. Então, ele poderia usar, né, deu espírito à imagem da besta, para que a imagem também falasse. Ou seja, você está vendo ali, né, a imagem de uma pessoa na televisão e essa imagem produzindo som. Poderia, né, numa época limitada, né, você poderia usar esse conceito de imagem, né, de espírito. E se fizesse que fossem mortos, né, como eu disse, é o que os rumores de guerras, as ameaças. Isso aqui seriam as ameaças para aqueles que não cumprirem as regras ditas, impostas por esse reino do anticristo. Para que vocês, né, possam entender isso, uma visão completa, né, eu recomendo que estudem as profecias de Daniel 8, que falam de chifres, de animais, Daniel 7. Também é bom analisar o Antigo Testamento, onde tem profecias que falam, né, de onde virá o anticristo, de onde vem o seu reino, ou onde está situado esse reino. Eu acredito que a Bíblia ela não dá possibilidades, não dá margem para dúvidas. Se é dito que esse reino do anticristo vem do local da antiga cidade de Nínive, para mim fica óbvio que é o país situado nessa região atualmente.
Então é bom estudar essas profecias, porque elas, né, se cumpriram, né? Essa aqui de Daniel 8, por exemplo, se cumpriu no passado, profecia do carneiro e do bode, e aqui fala de chifres e de animais, bestas, e com isso a gente consegue compreender como é que essa besta do Apocalipse vai se cumprir também. Não vai ser diferente. Da mesma forma que tem um carneiro aqui, com 2 chifres, e esses chifres representam a Média Pérsia. Depois surge um bode com um grande chifre, né? E esse bode que representava a Macedônia. E depois que esse bode vence, né, a Média Pérsia, o grande chifre desse bode, né, cai e nascem 4 chifres, que são, né, os reinos divididos após a queda, né, do Império Macedônico. Tudo isso aí está na história, e você vai encontrar lá os impérios Seleuco, os impérios que vieram após a queda, né, do Império Macedônico, Império Grego. Então fica muito claro para a gente como é que vai surgir esses reinos da besta, nesses animais, Daniel 7. Há uma diferença aqui de Daniel 7 para Daniel 8, é que esses animais não vêm em sequência um após o outro, porém eles existem simultaneamente, todos numa mesma época. Essa é a diferença. Então não vem primeiro o animal, como muitos acreditam, que esse primeiro animal, né, ele vem, ou já veio, como muitos acreditam, que vem o primeiro, depois vem o segundo, depois vem o terceiro, depois vem o quarto. Aqui nessa profecia é diferente justamente porque o texto fala que, se a gente for olhar, fala que esses animais ainda tiveram um pouco mais de tempo, né? E também é dito que eles existem, né, na mesma época. E eles serão que eles estarão na batalha, né, do Armagedon. Deixa eu procurar aqui para ver se eu consigo achar aqui o texto que fala. Ó, o quarto animal será um quarto rei na terra. Vou deixar para vocês pesquisarem, né, sobre isso. Como eu, né, tenho contato frequente com esses textos, eu já tenho, né, tudo bem montado assim, de cabeça, né? Já sei onde está ligado cada texto, onde cada um se encaixa. Já sei também a cronologia de cada versículo, né? Às vezes você tem um versículo que está aqui e depois você tem um que está aqui. Porém, não significa que esse que está aqui se cumpre depois desse. Às vezes esse aqui se cumpre antes desse. Então, tem muitas coisas assim no livro do Apocalipse que somente com uma visão, né, expandida, você consegue absorver todo conhecimento que a mensagem transmite. Eu vou estar encerrando essa live. Espero muito em breve, né, fazer uma próxima live falando mais sobre as profecias. Dúvidas, deixem comentários que eu vou estar, né, analisando aí. A gente vai poder estar debatendo sobre esse tema.
É isso, meus irmãos. As coisas estão se cumprindo. E eu acredito fielmente que que as coisas podem começar a piorar a qualquer momento. Como eu disse, podem sair, daquele rumor de guerra, daquele ensaio, pode sim partir para o cumprimento das profecias. Fiquem com Deus. Sei que esse conteúdo que ficou, não ficou com a qualidade muito boa, utilizando aqui um microfone não muito bom. Porém, espero que o conhecimento, que é o mais importante, possa ser absorvido. Fiquem com Deus e até a próxima.